Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora de Maria Santíssima, estejam contigo nesta sexta-feira, dia 19 de novembro. Sexta, 19 de novembro, já estamos chegando no fim de semana. Amanhã já celebramos nas comunidades o dia de Cristo Rei do Universo. Cristo que reina, o Senhor é Rei. O Senhor é Rei. O evangelho desta sexta-feira é de Lucas, capítulo 19, os versículos de 45 a 48. Hoje nós celebramos, fazemos memória dos presbíteros e mártires, né? São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho. E gostaria só de ler uma pequena biografia desses santos que morreram no Rio Grande do Sul. Portanto, nós temos já mártires no Brasil. Roque Gonzales de Santa Cruz nasceu em Assunção, Paraguai, em 1576. Filho de pais espanhóis, de elevada posição e de autêntico cristianismo. Desde cedo, Roque se preocupou com a sorte dos índios, cuja língua ele dominava. Pouco a pouco, e vida fora, passou a conhecer e atingir profundamente a alma guarani. Sentia, porém, mais que tudo a exploração indigna e inumana do que o índio era alvo constante da maioria dos encomendeiros. Estudou com os jesuítas. Foi ordenado sacerdote em Assunção, contando apenas 22 anos de idade. Recém-ordenado, o padre Roque já teve sua primeira missão junto aos índios ervateiros, que trabalhavam em verdadeira escravidão, na Serra de Maracaju, ao norte de Assunção. Fez sair tudo para todos, mas regressou para Assunção por ordem superior e foi nomeado cura, o padre, da catedral. Ao que parece, não teve aceitação de todos, sobretudo de espanhóis e encomendeiros, porque se preocupava demais com os índios e porque não era letrado. Tinha estudado apenas em Assunção e não em Alcalá ou Salamanca. Todavia, espalhava-se sua fama de sacerdote virtuoso, dedicado e prudente. Não queria honrarias, por isso recusou o cargo de provisor e vigário-geral da diocese e buscou as fileiras da Companhia de Jesus, na qual entrou a 9 de maio de 1609, sentindo-se à vontade entre os filhos de Santo Inácio, reconhecendo aí sua verdadeira vocação. Pestes, fomes, doenças, catequese, educação rural e agrícola. Com tudo isso, Padre Roque se preocupou e se ocupou. Superava a tudo e a todos com a sua caridade e seu fervor. Muitos missionários jovens foram mandados fazer estágio com ele. A 3 de maio de 1626, celebrou a Santa Missa, a primeira no solo gaúcho brasileiro, batizando a nova fundação de São Nicolau. Era a primeira semente do Evangelho, da fé e da civilização nessa região, que desabrocharia depois de forma esplêndida. Em 1628, fundou outras 4 reduções: Candelária, Caçapamirim, Caraó e Assunção do Ijuí ou Pirapó. Mas o seu trabalho missionário atraía o ódio dos feiticeiros e dos maus índios. E assim, a 15 de novembro de 1628, logo após a Santa Missa, o emissário do soberbo feiticeiro Iensu, que dominava a região próxima, descarregaram 2 violentos golpes de clava de pedra
sobre a cabeça de Roque. Pouco depois, assassinaram também o companheiro de Roque, padre Afonso Rodrigues, e no dia 17 foi a vez do padre João de Castilho, a 50 quilômetros de Caraó. Portanto, padre Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e João de Castilho morreram em nome da fé e pela fé. Morreram em solo brasileiro. Não eram brasileiros, mas morreram em solo brasileiro, defendendo a fé, defendendo a liberdade dos indígenas, defendendo o povo explorado. Você vê que nós temos uma bela história na igreja e às vezes a gente não conhece. Temos tantos testemunhos que vale a pena a gente conhecer, ir atrás e buscar. Que a palavra de Deus nos ilumine. No dia de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, os versículos de 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em Isaías, profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7, diz exatamente isso, né? Minha casa é casa de oração. Esse evangelho hoje, poucas palavras, mas nos diz muito para nós. O que fazemos nós da casa de Deus? É casa de oração. Jesus nunca disse, olha, não precisa ir ao templo, não precisa rezar no templo, nunca disse isso. Hoje a gente diz, comumente eu escuto as pessoas falarem, olha padre, a gente não precisa da igreja para rezar. Jesus nunca disse que não precisava. Minha casa é casa de oração. Nós temos que sim valorizar, amar a igreja que a gente participa. Nós precisamos sim do templo. Jesus valorizava e muito, todos os dias, ensinava no templo. Todos os dias. Palavra de Deus. Não é palavra minha, não. O que a gente faz com o templo de Deus? Muito me dói na alma, no coração, quando eu vejo o desrespeito tão grande com aquilo que é sagrado, né? Com a casa de Deus, o templo de Deus. Nós temos que ter respeito, manter o silêncio. Ali é lugar de oração, de adoração, ser compungido, né? Respeitoso nas vestes. A gente não pode ir de qualquer jeito numa missa, ou mesmo na igreja. Não posso entrar sem camisa, com roupa muito degotada. Não posso. Aí você pode me julgar e criticar de muitas formas. Ah, não é a roupa que faz o santo ou o monge, isso, aquilo. Não, não é mesmo. Deus olha o coração. É verdade, mas eu não sou Deus, eu olho o que é externo. Sabe, entende isso? O respeito que a gente tem que ter. O silêncio que a gente tem que fazer. Nós temos que cuidar do espaço sagrado, das coisas de Deus, como Jesus fez. O Evangelho de Lucas hoje mostra isso. Aqueles homens hoje que nós rezamos e lemos a história agora há pouco, Roque Gonzales, não é? São Roque Gonzales, Afonso Rodrigues, João de Castilho, morreram por causa disso. Eles podiam ter abandonado a fé, abandonado o lugar sagrado, eles podiam ter abandonado tudo e viver. Mas preferiram entregar a vida. O que nós fazemos com a casa de Deus, gente? Vamos cuidar, vamos zelar, vamos ter amor. Não pode ser um lugar qualquer, mas é o lugar do encontro. Que Deus te abençoe nesta sexta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você.